Ei pessoal, tudo bem? Eu tô vindo aqui hoje então fazer o encerramento do mês de maio, que foi um mês que eu retomei o meu ritmo de leituras e agora eu vou conversar com vocês então o que eu li no mês de maio e o que chegou de recebidos por aqui. Vamos lá? Então, vamos lá. O mês de maio foi um mês que eu retomei o meu ritmo de leituras e, inacreditavelmente, eu acho que mais do que o normal, eu li 8 livros. E mais uma coisa que foi diferente esse mês é que o Kindle dominou as minhas leituras. Então, e a gente vai conversar rapidinho sobre cada um deles. O primeiro livro que eu quero conversar com vocês é sobre Sula, que eu recebi no mês de fevereiro do Clube Tag Curadoria. Foi uma leitura até bastante rápida, eu não estou acostumada a ler os livros da Tag com mais rapidez. Para mim são livros que precisam ser lidos mais devagar, degustando tudo com calma. Eu li toda a revistinha também, né, para poder captar todas as mensagens. Ouvi o podcast, porque fica disponível para os associados da Tag. E então foi uma leitura que eu aproveitei bastante. Então vou conversar um pouquinho com vocês sobre o que a gente encontra dentro desse livro. Vamos lá. Esse livro não conta a história especificamente de Sula. Na realidade, Sula é a protagonista, porém, Sula é a melhor amiga de Nell. Na realidade, as duas cresceram juntas em uma pequena cidade chamada Medallion, em Ohio, nos Estados Unidos. Esse é um livro de leitura bastante pesada, com situações bem complicadas. Para mim, os temas que mais pegaram e eu achei mais importantes dentro desse livro foi sobre a denúncia social, racismo, as dificuldades da maternidade, principalmente numa sociedade machista, e o tema que é mais prevalente para mim nesse livro é a liberdade sexual, principalmente das mulheres. Sula é uma criança que cresceu numa família totalmente desestruturada, e sua amiga Nell, o oposto dela, cresceu numa casa com uma mãe atenciosa, uma casa bonita e bem arrumada. As duas eram um contraste daquele lugar. Sula, que veio de uma família comandada, né, totalmente pela mãe, e Nell, que sempre aceitou muito bem a autoridade paterna. Então elas vão desenvolver uma amizade, só que cada uma tem um conceito diferente de relacionamento, um conceito diferente de posse, principalmente por conceitos adquiridos durante a sua infância. A mãe de Sula, por exemplo, ela foi uma mulher que se casou muito nova e o seu marido foi embora. E ainda assim, a mãe de Sula conseguia ter relacionamentos com vários homens daquela região casados e não se sentia na obrigação de ter nada sério com eles e nem se sentia mal nem deturpado dentro daquela sociedade por causa disso. Então a gente vai ter um contraste gigantesco nessa história. Sula, que representa a emancipação, e Nell, que representa a obediência. E a gente vai ver essa amizade crescer com todas as dificuldades, com todos os poréns. A gente vai entender o que é o amor real entre amigos, o que a gente consegue passar por cima ou não dentro dessa realidade. A gente consegue enxergar também que Sula, dentro dessa história, ela é a vítima e a protagonista da própria vida. Vítima porque ela sofre as mazelas da sociedade, principalmente pelo seu jeito diferente de ser, e protagonista porque a hora nenhuma ela se deixa bater por tudo que acontece com ela e enfrenta tudo para conseguir viver com sua forma de ser. O ponto mais interessante desse livro, que vale a pena a leitura, é que Sula, ela autogerencia seu próprio corpo e sua própria vida. E por ser essa mulher forte e decidida em enfrentar de frente o patriarcalismo, ela acaba sendo considerada uma pária da sociedade. Ela é vista como uma bruxa, como um ser à parte. Então, assim, é um livro super interessante. Foi indicação da Conceição Evaristo, mais uma vez arrasando em todas as indicações, né, da curadoria da Tag. E é um livro que serve realmente para te pôr no lugar do outro e para a gente conseguir entender que existem várias formas de se viver e nem por isso uma forma é melhor que a outra. Né? Então essa foi a primeira leitura do mês, já chegou derrubando tudo. Depois de Sula, eu entendi que eu precisava encarar uma leitura mais leve, porque senão eu não ia conseguir manter o mesmo ritmo, né, durante todo o mês. Eu li, para vocês entenderem, vou olhar na minha colinha aqui. No dia 4 de abril eu já tinha terminado o livro Sula, porque eu comecei no mês anterior. Então a partir daí eu fui pro meu Kindle e fui para os meus romances de época. E aí eu burlei um pouquinho todas as minhas metas,
porque não estava nas minhas metas ler esses livros. Então vamos lá. Exatamente, ó. Em uma tacada só, eu li consecutivamente Uma Dama Fora dos Padrões, da Julia Quinn. Li em seguida O Marido de Faz de Conta, que é a sequência, né, da narrativa. Li logo depois Um Cavaleiro a Bordo e li também Uma Noiva Rebelde, tá? Nessa quadrilogia, como vocês podem ver aqui, a gente vai ter um retorno, vai voltar a ter o prazer um pouquinho de conhecer a família Bridgerton. Só que a gente não vai ter contato diretamente com aquela família tão amada dos Bridgertons que a gente conheceu na outra série de livros da autora. Na realidade, aqui a gente vai conhecer os antecessores dessa família. A gente vai conhecer os irmãos de Edmund, que é o pai, o patriarca da família Bridgerton, que morreu muito novo por uma picada de abelha. A gente vai conhecer as irmãs deles e os irmãos. Pelo menos no meu caso, eu me apaixonei novamente por todos eles. Em Uma Dama Fora dos Padrões, a gente começa o livro já com aquele clichêzinho básico de ficou sozinha com alguém naquela época, tem que casar. Na realidade, a gente vai conhecer dois vizinhos que não se gostam muito, não se bicam muito porque são muito diferentes, porém acabam se apaixonando aí nessa empreitada, nesse caminho da vida, tá? A gente vai conhecer então Billie Bridgerton, que é uma menina bem à frente do seu tempo, impetuosa, sempre andou a cavalo, não tem sonhos de casar e na realidade o que ela faz muito bem é administrar a fazenda dos pais. Ela tem um jeito todo diferente de ser, que vai contrariar muito o gênio do primogênito da família Hawksbys. Gente, eu sou péssima com esses nomes ingleses, tá? Fica aqui o sobrenome para vocês verem, tá? Então a gente vai ver ele se apaixonando. E aí eu separei um quote para falar aqui com vocês de cada livro para ficar bem rapidinho esse vídeo não ficar tão demorado assim. Nós mulheres faríamos um trabalho muito melhor se pudéssemos governar. Então, já vai pegando aí o que essa mulher, o que essa protagonista tem de diferente que fez eu me apaixonar por ela, tá? Em seguida, eu li Um Marido de Faz de Conta, onde a gente vai acompanhar mais uma mulher impetuosa para aquela época. A gente vai conhecer a história de Cecília, que ela nasceu numa família bem complicada. A gente vai acompanhar a história de Cecília. A mãe dela morreu já tem um tempo e o pai dela acabou de falecer. E mesmo não sendo um excelente pai, ela se vê numa sinuca de bico, já que o seu irmão está desaparecido e o seu primo, que na descendência ganharia o direito de morar na fazenda, se muda para a casa deles com o intuito de casar com Cecília e assim assumir todas as posses do lugar. Cecília se vê então totalmente perdida porque ela não queria casar com esse primo dela, o sonho dela era casar por amor, e ela então parte numa jornada em busca do irmão que foi dado como desaparecido nas batalhas pela colônia. Então ela faz o que nenhuma mulher estaria autorizada a fazer, principalmente sozinha, sem manchar a sua honra, né? Ela vai pega um navio, vai até o local, vai até as colônias para procurar o irmão dela. Porém, chegando lá, ele dá de cara com o melhor amigo dele, à beira da morte, e ela decide cuidar dele. Porém, como ele era um oficial, apenas a família poderia ficar com ele naquele lugar. Ela então se declara mulher dele, esposa, e assim resolve cuidar dele. Porém, como todo mundo deve imaginar, uma hora ele vai acordar e não vai entender nada do que aconteceu, principalmente porque ele acorda meio desmemoriado. Então, gente, essa é uma história muito legal, principalmente por causa do ímpeto da Cecília de procurar o irmão, de tentar entender o que aconteceu. E mais uma vez a gente vai ter aí mais um Hawksby, eu acho que é assim que fala, mais um Hawksby na história. E a Cecília, então, vai dar de cara com o melhor amigo do irmão dela, o irmão Thomas, né, que é o Edward Hawksby, o melhor amigo do seu irmão, e ele estava já se comunicando com ela há algum tempo pelas cartas do próprio irmão. Ela ficava sabendo notícias dele e tinha um amor ali meio platônico por ele, né? Então a gente vai acompanhar essa jornada também, que é muito legal, e como que ela vai se desvencilhar dessa situação, sendo que quando o Edward acorda, ele mesmo acredita que casou com Cecília e não sabe como, porque ele perdeu a memória. É uma leitura super gostosinha, vale a pena dar uma chance, tanto que eu já embarquei no seguinte logo em sequência.
E já fui direto para um cavaleiro a bordo, que pra mim é o meu preferido da série e eu adorei. Porque além do romance e água com açúcar de sempre, a gente tem também navios, piratas. Eu achei esse aqui sensacional, gente. Eu nem quero conversar muito sobre eles, porque vocês vão ver e vão se apaixonar como eu. Nesse livro, então, a gente vai conhecer a história de Andrew Roxby e Poppy Bridgerton. Poppy Bridgerton é mais uma mulher impetuosa dessa série de livros que adora investigar, entrar em cavernas, caminhar. E em uma dessas aventuras, sem querer, ela dá de cara com um bando de contrabandistas que a sequestram e levam a bordo de um navio que vai zarpar em direção a Portugal. Ela vai ter que ficar nesse navio aí na ida e na volta, porque na realidade o capitão desse navio é bem misterioso. E, para variar, maravilhoso, né? E a gente vai acompanhar então essa história linda e eu acho que vocês vão gostar bastante. Então vamos para minha próxima leitura, porque esse vídeo tá ficando um pouquinho demorado. O último livro que eu li então foi Uma Noiva Rebelde. Pra mim ele é o mais fraquinho da série. Uma Noiva Rebelde então é uma história linda de amor, onde dois amigos se veem obrigados a casar. Nesse livro, então, a gente vai conhecer a história de Georgiana Bridgerton, que foi sequestrada por um interesseiro que tinha o intuito de acabar com a reputação de Georgiana e obrigar assim a se casar com ele, porque ele estava desesperado pelo dote dela. Então a gente vai ver como que mais um Roxby vai salvar um Bridgerton e vai ter então uma linda relação de amizade se tornando em amor. Sério, esse pra mim é um dos livros mais fofuchos, porém também é o menos emocionante, tá? Todo mundo já sabe o que vai acontecer desde o início, mas ainda assim vale a pena a leitura. Aí em sequência, pessoal, eu tenho uma assinatura da Outbooks. Eu não sei se vocês conhecem, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o site deles. É uma plataforma de audiobooks, onde eu pago uma parcela de R$19,90 todo mês e tenho direito a escolher um livro de uma longa lista. É como se fosse uma assinatura que todo mês eles te cobram um valor no cartão de crédito e você pode escolher dentro do catálogo deles ali um livro por esse preço para poder ouvir durante o mês. Então, seguindo na onda de romances de época, porque eu surtei com isso aí agora, não sei porquê, eu nunca fui muito de ler, tanto que eu não tenho romance de época na minha estante, mas eu senti que agora eu achei um novo gênero preferido. Eu comecei a ler então um livro de uma autora diferente, porque eu queria, né, conhecer outros romances de época, para ver se eu simplesmente tinha me apaixonado, pela Julia Quinn ou se realmente pelo estilo. Então eu ouvi Um Sedutor Sem Coração, da Lisa Kleypas, e agora eu tenho certeza que na realidade eu amo romance de época, tá? Porque eu me apaixonei pela narrativa da Lisa Kleypas. Na realidade eu acho que a Lisa Kleypas desenvolve um pouquinho melhor os romances do que a Julia Quinn. Primeiro, porque a gente vai conhecendo todos os personagens, né, à medida que os livros vão passando, e você sente que há um aprofundamento de cada personagem, né? Não se passa apenas superficialmente ou se foca especificamente em uma família. A gente conhece a fundo cada personagem desde o primeiro livro e eles vão evoluindo a partir da série. Nesse mês eu só ouvi o audiobook de Um Sedutor Sem Coração. Porém, eu acabei de ler o livro seguinte e continuei me apaixonando realmente pela Lisa Kleypas. São livros maiores, mais bem estruturados. O romance, pra mim, é um pouco mais desenvolvido, não é aquela coisa instantânea. Você simplesmente não olha no olho da pessoa e percebe o amor da sua vida, enxerga que ela está apaixonada por você. Então eu gostei mais ainda, inclusive, da Lisa Kleypas do que da Julia Quinn. Porém, eu amo a escrita das duas, tá? Então, vamos lá. Nesse livro, Um Sedutor Sem Coração, a gente vai começar a série Os Ravenels, da Lisa Kleypas. Nessa série, então, a gente vai começar conhecendo Devon Ravenel. Devon, na realidade, era um daqueles libertinos mais irresponsáveis que a gente vê por aí. Ele só queria saber de vida boa, nunca imaginou que um condado ia cair nas suas mãos depois que seu primo morreu em um acidente de cavalo. Na realidade, ele recebeu um condado em petição de miséria. Quando ele chegou lá, a única certeza que ele tinha é que ele teria que vender tudo aquilo para arcar com as dívidas que tinham sido deixadas pelo dono anterior e não ter muito trabalho, né, continuar seguindo a vida dele. Porém, o seu primo que faleceu tinha acabado de se casar com Kathleen. Kathleen era uma moça impetuosa, apaixonada por cavalos, que tinha acabado de se casar, porém também ao mesmo tempo se tornado
viúva. Então a gente vai ver essa relação onde o Devon vai chegar naquele local, um homem que não se importava com nada nem com ninguém, e ele vai conhecer a situação daquelas pessoas naquele lugar, ele vai entender a necessidade das pessoas de morarem ali, ele vai perceber que se ele vender aquilo ali sem se importar, as pessoas não vão ter para onde ir. Por isso que eu gostei mais do romance da Lisa Kleypas. Eu achei que, assim, além do romance, a gente tem outros pontos estruturados na formação do caráter dos personagens. A gente vê, por exemplo, Devon, um libertino, se tornar um homem extremamente responsável e, nesse meio tempo, se apaixonando. Isso aqui é muito legal nos livros da Lisa Kleypas. Eu amei ouvir esse livro em audiobook, porque é uma coisa assim prática, né? Acaba assim, você vai lavando a louça, vai fazendo alguma coisa que você tem que fazer e você vai escutando aquela história e torna toda a situação do seu dia mais agradável. Então, assim, se vocês quiserem conhecer, gente, se isso aqui não é merchan, eu vou deixar ali embaixo o link da Outbooks. Quem sabe vocês também não tomam uma forcinha aí na leitura com os audiobooks. Depois de O Sedutor Sem Coração, então eu resolvi passar para poder tentar ler a minha TBR, porque eu já tinha falhado em vários pontos. Primeiro ponto, não li nada dos Miseráveis esse mês e eu pretendia ler pelo menos umas 100 páginas dos Miseráveis. Falhei. Os livros dos poderes, as 48 Leis do Poder, também parei porque não estava na vibe, aquele livro está me incomodando muito. Retomei a leitura esse mês, agora de maio, vamos ver se vai fluir, porque é um livro pra mim que tá bem truncado, porque eu não concordo com muitas coisas que falam, né? Mas então, eu fui lá e peguei Garotas em Chamas. Gente, é um livro legal de ler? É um entretenimento? É um thriller bem explicado? Não. Tá? Não gostei muito da leitura, achei que ficaram muitas pontas soltas. Pra mim parece que a autora saiu enfiando um monte de informação pra tentar fazer sentido, criando plots, tentando achar que as coisas iam ficar interessantes se ela enfiasse um monte de coisa, e no fim das contas terminou de uma forma assim, nada a ver, tá? Então, Garotas em Chamas pra mim foi uma decepção esse mês, comparado com todos os outros livros que eu amei bastante, né? Em Garotas em Chamas, então, a gente vai conhecer uma reverenda que precisou se mudar da cidade dela junto com a filha, porque teve algum escândalo naquele lugar que a gente só vai conhecer então depois lá pro meio do livro o que aconteceu. E nessa nova cidade muito pequena, ela vai ser responsável por uma capela onde acontecem coisas muito estranhas. Primeiro, nessa cidade, algumas pessoas morreram pegando fogo e 2 garotinhas muito pequenininhas uma foi decapitada e outra teve os membros cortados, são conhecidas como os mártires da cidade. Essa capela então tem a fama de ser assombrada pelas garotinhas e aí a gente vai começar a entender então a história dessa reverenda que se muda para a cidade, por que ela se mudou, a gente vai entender o que essas garotas em chamas estão aparecendo na capela. E aí, assim, começa gente, sinceramente, uma sucessão de fatos que nada me prendeu, assim. Eu tô conversando com vocês sobre o livro aqui, por exemplo, tentando lembrar um ponto legal, um ponto importante, interessante, e realmente não gostei, tá? Vai sair resenha no Instagram, Garotas em Chamas tá aqui a indicação pra vocês de um thriller bacaninha, mas que não prendeu muito e o final também não me surpreendeu, tá? Vamos conversar então agora sobre minha última leitura do mês. Na realidade eu terminei de ler esse livro lá pro dia 2, porém eu considero uma leitura de abril porque eu li praticamente todo o livro no mês de abril. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês o livro. Então, para finalizar as leituras de abril, eu li Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. E o que eu quero falar com vocês rapidinho sobre esse livro aqui nesse vídeo? Esse é um livro que toda mulher devia ler, tá? É um livro da Virginia Woolf em fluxo de consciência, que pra mim é muito difícil e mesmo assim eu consegui concluir. Eu não tenho hábito, pra mim não é fácil ler livros de fluxo de consciência, onde as pessoas vão simplesmente anotando tudo que vem em cabeça. Porém, como a Virginia Woolf é genial, a gente consegue então acompanhar essa narrativa. Na realidade, Virginia Woolf aqui foi convidada para falar sobre mulheres na ficção. E ela começa a pensar, então, o que falar sobre mulheres na ficção. E aí ela começa a fazer uma sucessão de análises sobre as mulheres na literatura, por que as mulheres não se desenvolveram tanto inicialmente, por que antigamente existiram muitos romances escritos, autoras como Jane Austen, Charlotte Brontë, né, as irmãs Brontë. Então ela vem analisando por que essas leituras são consideradas menores, por que são apenas romances, e por que as mulheres não conseguiam antigamente escrever tanto, não existiam tantas mulheres na ficção na época. Eu queria ler só um trecho para vocês animarem essa leitura. Então vamos lá, eu queria assim, só para vocês deixar um trechinho da leitura, pra vocês verem, eu marquei bastante coisa,
porque eu achei bem válida, bem interessante. É uma leitura assim que leva a gente a refletir muito sobre o machismo da época, né? Como que as mulheres eram subjugadas e como que a dependência era muito grande. Então eu vou ler um trecho aqui pra vocês. É até grandinho, mas vale a pena, tá, pessoal? Fazer fortuna e criar 13 filhos, ser humano algum seria capaz disso. Considerem-se os fatos, dissemos. Primeiro, aos 9 meses antes de o bebê nascer. Então, o bebê nasce. Depois, aos 3 ou 4 meses usados para alimentar o bebê. Depois que o bebê é alimentado, há certamente mais 5 anos gastos em brincadeiras com ele. Não se pode, ao que parece, deixar as crianças correrem pelas ruas. Quem as viu correr sem rumo na Rússia disse que a visão não é agradável. As pessoas dizem também que a natureza humana se forma entre 1 e 5 anos de idade. Se a senhora Seaton, disse eu, estivesse ganhando dinheiro, que tipo de lembranças de brincadeiras e de brigas você teria? O que você saberia sobre a Escócia e seu ar puro, seus bolos e todo o resto? Mas é inútil se perguntar essas coisas, porque, para começar, você nem existiria. Além disso, é igualmente inútil se perguntar o que teria acontecido se a senhora Seaton, sua mãe e sua avó tivessem acumulado grande riqueza e a houvessem depositado nas fundações de uma faculdade e uma biblioteca, porque, em primeiro lugar, ganhar dinheiro era impossível para elas, e, em segundo, se isso tivesse sido possível, a lei lhes negaria o direito de possuir o dinheiro ganho. Foi só nos últimos 48 anos que a senhora Seaton poderia ter tido um centavo seu. Durante os séculos anteriores, o dinheiro teria sido propriedade do marido dela. Um pensamento que talvez tenha contribuído para manter a senhora Seaton, sua mãe e sua avó afastada das bolsas de valores. Todo centavo que eu ganhar, elas podem ter pensado, será tirado de mim e usado conforme a sabedoria de meu marido. Talvez para fundar uma bolsa de estudos ou apoiar um programa de pesquisa em Balliol ou King's. Por isso, ganhar dinheiro, ainda que eu conseguisse, não é algo que me interessa muito. É melhor deixar isso para o meu marido. Então, pessoal, por esse trecho aqui, eu queria só destacar a importância desse livro. Vai sair resenha aqui no canal. Me desculpem se, assim, eu sou muito prolixa. Para mim é muito difícil ainda conversar de forma tão tranquila, assim, sobre literatura. Literatura é uma coisa que eu coloco no meu cotidiano de uma forma prática, simples, entretenimento, muitas coisas para me aprender e pensar diferente, mas conversar sobre literatura para mim ainda é bem difícil, tá? Antes de terminar esse vídeo, eu queria mostrar para vocês as minhas 3 aquisições do mês para minha estante. É pouca coisa, mas a minha estante já tá bem abarrotada, então eu tô tomando bem cuidado com os livros que chegam. Então eu vou mostrar por alto para vocês. Esse mês chegou Nemesis, do Philip Roth, da Tag Curadoria, e é um livro que eu vou ler esse mês pra gente conversar sobre ele. Eu sei que ele fala sobre o surto de pólio que aconteceu nos Estados Unidos, especificamente em Nova Jersey, como que isso mudou a sociedade da época. Parece ser uma leitura bem interessante. Mês que vem, então, eu trago a resenha dela. Eu fiz uma troca no Scooby do livro Destinado, da Karina Risse, para juntar a minha coleção que fica lá em cima. Eu já tenho perdida, já tenho encontrada, e agora eu troquei pelo livro Destinado. E o livro que veio no Clube de Literatura Clássica nesse mês também, que é uma edição linda de Jerusalém Libertada. Tem um Reels no meu Instagram mostrando bem especificamente para vocês esse livro, vocês vão adorar. São edições caprichadíssimas, bilíngue, sempre vem no original e no português. Então, assim, por enquanto, pessoal, esses são livros aqui de coleção, tá? Não tenho interesse de ler por agora, são livros que eu quero ter na minha coleção, são livros clássicos que eu acho que quando minha vida estiver mais estruturada, estiver com mais tempo, eu vou ficar muito, muito feliz em ler e em desfrutar desses conhecimentos, desses clássicos aqui. Então, pessoal, esse foi o encerramento do mês de abril. Eu vou agora gravar a minha TBA, as minhas leituras, né, para o mês de maio, e a gente se vê então daqui a alguns dias. Não deixa de clicar no gostei, de seguir o canal. E não deixa de me seguir também nas minhas outras redes sociais e de curtir esse vídeo aqui para me ajudar. Beijo e até mais!